Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e esse vídeo faz parte da série Finanças Pessoais na Prática. E o tema de hoje é: para onde vai meu dinheiro? Essa é uma pergunta recorrente, que às vezes a pessoa fica em dúvida, ela trabalha, não vê a cor do dinheiro, Então é uma questão que a gente precisa pensar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Para onde vai meu dinheiro? Então nós vamos falar sobre aqui 3 questões para poder você refletir, para você poder analisar se você está efetivamente nessa situação e o que você precisa fazer para sair desse tipo de problema. A primeira questão é: você tem a sensação que trabalha muito e no final do mês não vê a cor do dinheiro? Ou seja, você mal recebe o seu salário, o seu pagamento, e logo de imediato você percebe que o dinheiro já acabou? Essa é a primeira questão para você identificar. A segunda é: o que fazer para o meu dinheiro render mais? O que fazer para o dinheiro render mais? Como é que você vai pegar o seu dinheiro e fazer ele render mais? Porque muitas vezes o grande segredo do sucesso e da prosperidade financeira não é ganhar mais, mas usar o dinheiro da forma correta. Então, às vezes nós vemos aí reportagens, informações, noticiário, falando de pessoas que às vezes ganham salário mínimo e conseguem fazer muito, e às vezes muito mais do que pessoas que ganham muito mais que o salário mínimo e não conseguem fazer. Então a questão é: o que fazer para o meu dinheiro render mais? E o terceiro: como resolver esse problema? Como é que eu soluciono esse problema aí para o meu dinheiro, para me saber onde é que o meu dinheiro está indo e quais as ações eu tenho que tomar? Então observem, nós vamos falar para vocês aqui 3 passos importantes para que vocês possam identificar isso. O primeiro passo: identificar a origem das despesas. Então observem nessa tela aí, nós temos aí um esboço de uma planilha de orçamento pessoal e familiar. Então na primeira linha nós temos os ganhos, depois a despesa e tem o superávit ou déficit. Aí tem uma torneirinha que o dinheiro está saindo. A grande questão é como que o dinheiro como que você gasta o seu dinheiro, para onde você está gastando, que tipo de gasto que você tem? Você tem gastos supérfluos, você tem gastos desnecessários, como é que você gasta? A primeira questão que tem que ser feita é você anotar essas informações para você conseguir identificar. Por exemplo, se na sua casa a conta de água está aumentando, então você precisa achar onde é que está o vazamento. Se todas as torneiras ali estão fechadas, se você não está vendo, você vai precisar identificar aonde está o vazamento para que você possa reduzir a sua conta. A planilha de orçamento pessoal e familiar é a mesma coisa. Você vai anotar todas as suas despesas para que você possa entender, para que você possa enxergar. Então você vai anotar as suas despesas, por exemplo, despesas ali com a casa, com o carro, lazer, estudo, saúde. Então todas as despesas você precisa anotar. E com base nessa informação é que você vai verificar o que está acontecendo ali com o seu dinheiro, que é justamente o nosso segundo passo. Observem essa tela aí. Nessa segunda tela, você pode observar que no nosso exemplo tem uma despesa muito grande com financiamento, empréstimo e veículos. São os maiores valores, aquilo que mais representa de gasto para esse exemplo que nós estamos demonstrando. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com você é o que aonde você está gastando esse dinheiro. Então, às vezes, por exemplo, se esse financiamento é de um veículo, então você tem que lembrar que você está pagando o valor do veículo mais os juros, e as taxas que estão embutidas nesse financiamento. Então, muitas vezes você está pagando um veículo, você está comprando um veículo e às vezes pagando 2. Ou seja, às vezes você tem que analisar se efetivamente esse gasto ele é necessário, se você efetivamente precisa gastar isso tudo com esse carro. A gente está citando um exemplo, mas pode ser outras coisas, pode ser com lazer, pode ser ali com o vestuário, às vezes você está gastando muito ali com roupa, sapato, e às vezes não está nem utilizando. Então essa questão é que você vai observar. Então você primeiro monta essa planilha, como a gente falou, depois você analisa essas informações. E com base nisso, o terceiro passo é justamente o quê? É cortar ou reduzir as principais despesas, Como a gente falou, se for um financiamento,
fazer as amortizações da prestação, se for um veículo, às vezes optar por um veículo mais barato, às vezes você está pagando um veículo muito caro e você poderia estar utilizando um veículo que vai te ajudar. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não está levando em consideração, né, os seus principais objetivos em relação a isso. Talvez você queira ter um carro mais luxuoso, nós não estamos falando que você não deva ter um carro mais luxuoso. Mas se esse carro está te causando um prejuízo financeiro, é hora de reavaliar. Às vezes é muito mais interessante, né, você, ao invés de pagar esse valor de juros lá para o financiamento, você pegar um carro mais barato, juntar esse valor que você estaria pagando para o financiamento, né, você fazer uma aplicação em renda fixa, né, você fazer guardar esse dinheiro, né, e talvez 1 ou 2 anos você conseguir comprar esse carro, né, e esse carro não te apertar tanto, o financiamento não te apertar tanto. Ou seja, às vezes uma tomada de decisão do que a gente está falando aqui pode ser exatamente o que você precisa fazer para resolver o seu problema. Às vezes mudar o foco ali dos seus objetivos no momento, resolver ali a sua questão financeira neste momento para depois usufruir daquilo que você tanto deseja, tá? Então é muito importante pensar nisso. Os empréstimos, né? Nós temos que descobrir a causa dos empréstimos, né? Para que você precisa de tanto empréstimo? Né? Para que você está utilizando? O dinheiro não está dando? Onde é que você tem que cortar? O que está acontecendo? Né? Por que você está precisando de empréstimo? Então, às vezes, né, você vai precisar de ter uma renda extra. Né? Atualmente aí tem outras alternativas, né, além do seu trabalho do dia a dia. Talvez você vai precisar aumentar, você vai precisar trabalhar um pouco mais, ter uma renda extra, às vezes montar um negócio, né, dependendo da sua expertise ali, da sua necessidade, para poder resolver esse problema. O terceiro, né, reduzir, né, o custo, por exemplo, igual a gente comentou, né, se você efetivamente está com problema, você precisa reduzir. Uma questão muito importante quando a gente fala sobre cartão de crédito, né, muita gente às vezes acha que o problema é o cartão de crédito. Na verdade, não é o cartão de crédito. Você tem que analisar na sua fatura aonde você gasta. Talvez o seu maior gasto com cartão de crédito está relacionado ao lazer, por exemplo, está relacionado ao vestuário. Então o problema não é o cartão de crédito. Às vezes é aonde você está gastando, por exemplo, às vezes o lazer, às vezes roupa, né? Como a gente já falou, roupa, sapato, vestuário que está gastando. Então você tem que reduzir nesses locais, né? Com essas despesas que você vai precisar diminuir. Então é muito importante que você faça. E tudo isso você faz a partir da planilha de orçamento pessoal e familiar. Tá? Como a gente falou, uma planilha extremamente fácil de ser feita, né? Muito simples de ser feita, mas que vai te dar informações valiosas sobre essa questão. E lembre-se da seguinte situação: quando você paga juros, você realiza os sonhos de quem os recebe. Quando você recebe juros, você realiza os seus sonhos. Pense nisso. Eu não sei quais são os seus sonhos, se os seus sonhos precisam ou não do dinheiro, mas uma coisa você tem certeza: se você está pagando juros, quem está recebendo está realizando os sonhos. Se você recebe juros, você vai realizar os seus sonhos, tá bom? Gostou das dicas? Então, comente, deixe o seu like, faça a sugestão de novos temas. Na descrição desse vídeo, você encontra mais informações sobre nossos cursos e nossas consultorias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.